Olá, pessoal, e aí? Correção do exercício número 3. Ele fala da seguinte maneira para a gente. Um prisma reto é tal que a sua base é um triângulo equilátero. Tá, triângulo equilátero. Já estou pensando naquela fórmula de área de triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não vá para o vestibular sem saber essa fórmula. Cujo lado mede 4 raiz de 3, lado de quem? Do triângulo equilátero, concordância verbal. E seu volume de quem? Desse prisma é igual ao volume do cubo. Então tem duas figuras de mesmo volume. E fala que a aresta do cubo mede 4 raiz de 3. Tá, vamos jogar esses dados aqui então, para a gente poder tentar descobrir alguma coisa sobre os volumes. Então, se ele falou sobre volume, eu vou sair, minha solução é pelo volume. E depois ele vem e fala que eu quero saber a área total do prisma. Desse prisma que está falando é daquele lá de base triangular que a gente estava conversando inicialmente. Tá, então aqui estão as figuras. Vou colocar as medidas. Ele falou que cujo lado, triângulo equilátero, cujo lado mede 4 raiz de 3. Se ele é equilátero, todos os lados da base são iguais, tudo medindo 4 raiz de 3 e 4 raiz de 3. Essa é a medida do lado. E aqui eu tenho uma altura desconhecida. Enquanto que nessa figura aqui, que é um cubo, ela mede 4 raiz de 3 para todas as arestas. Comprimento, largura e inclusive a sua altura. Como ele comentou que os volumes são idênticos, eu vou partir dessa indicação. Então, para calcular o volume de um prisma, como esse daqui, que é o meu prisma de base triangular, eu vou ter que fazer a área da base vezes a altura. Essa minha base aqui, que é um triângulo, a área dela é o lado, que é 4 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, e tudo isso aqui dividido por 4. É a fórmula para a gente encontrar somente a área da parte inferior. Vou multiplicar agora pela altura, pois só relembrando, o que significa volume? Área da base vezes altura. Bom, eu vou fazer agora o volume para calcular o cubo. Para termos práticos, eu tenho que pegar o 4 raiz de 3 e elevar ao cubo. O que significa isso? É você pegar o 4 raiz de 3 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Mas para que fiz isso? Para poder facilitar a simplificação em ambos os membros. Eu posso cortar o 4 raiz de 3 ao quadrado, que significa o 4 raiz de 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, por essas duas partes aqui. Executam a mesma função em lados opostos da igualdade. E aqui eu posso vir cortar o raiz de 3 com esse raiz de 3. Tá muito poluído, eu vou copiar de novo. O que sobrou para mim? O h, só que ele ficou sobre o 4. Lembra que aquele 4 ali está no denominador. E aqui sobrou um outro 4. Se eu passar esse 4 para cá, ele vem multiplicando. Então, eu descobri que minha altura mede 16. Tá bom. Então, já sei que minha altura aqui tem um valor de 16 unidades de medida, que está em centímetros também, como tudo aqui. E ele quer saber a área total do prisma. Vamos calcular a área total do prisma numa figura mais limpa aqui para a gente. Então, aqui a gente lembra que era 16. Aqui a gente lembra que é 4 raiz de 3. E ele quer saber a área total. Para eu calcular a área total, eu vou calcular a área dessa base e vou dobrar. Porque ela é idêntica em cima e embaixo, por ser um um poliedro reto. Então, eu vou calcular assim a área total, que eu vou chamar de AT. Vou falar que é a área da base, e lá a gente já calculou lá atrás, né? Que é a área do triângulo equilátero. Lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área da base. Vou multiplicar por 2, por se tratar de base inferior e base superior. E vou adicionar agora com 3 faces laterais idênticas. E essas 3 faces laterais que eu estou falando são essas aqui, ó. Circundam a figura de 3, com 3 retângulos aqui para mim. E para calcular de retângulo é só fazer 4 raiz de 3, que é essa medida do comprimento, pela altura, que é 16. Vamos tentar melhorar essa escrita aqui para poder fazer sentido para a gente. Vamos lá. Quando eu pegar o 4 raiz de 3 e levar ao quadrado, eu vou ficar com 16 vezes 3 vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4, multiplicado por 2, adicionado a 4 vezes 16, vou já multiplicar esses dois aqui, dá 64. E faço aqui no cantinho para a gente 3 vezes 64. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18. 192.
Então, nós ficamos com 192 raiz de 3 aqui. Enquanto nessa primeira parcela, eu vou fazer a simplificação do 16 pelo 4. Então, aqui ficou 4 para mim. 4 vezes esse 3 e depois vezes esse 2. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, isso aqui está dando 24 raiz de 3 mais 192 raízes de 3. Então, eu só preciso somar. Eu vou aproveitar essa minha multiplicação aqui em cima, preguiçosamente, para economizar papel. 6, 1, 2, 216 raízes de 3. Unidade medida, centímetros quadrados, por se tratar de algo bidimensional, ficar ao quadrado. Acho que deu a letra D. Isso aí, certinho. Valeu!